Bom dia, meus amores. Hoje tia veio dar aula na cozinha de casa para vocês. Por quê? Porque hoje a gente vai precisar da mesa para poder fazer uma experiência, certo? Hoje a gente vai falar do folclore brasileiro, que é o que a gente vai comemorar amanhã. Só que amanhã é sábado, né, gente? Amanhã não é dia da gente receber aula, né? Hoje, sexta-feira, a gente vai poder rever, estudar, né? E aprender um pouquinho sobre o que é o folclore brasileiro. Folclore nada mais é do que a mistura de culturas, de crenças, de lendas, histórias, brincadeiras, de tudo o que o nosso povo brasileiro fazia, certo? É a mistura dessas culturas. Vocês sabem que quando o nosso Brasil foi descoberto, né, já moravam aqui, onde ele foi descoberto pelos portugueses. Mas aqui já no Brasil já moravam os índios, certo? E os índios também tinham muitas histórias, muitas coisas em que eles acreditavam. Mas quando os portugueses vieram, também conheciam e acreditavam também em muitas outras coisas. Os portugueses também trouxeram para o nosso Brasil os negros, né? Os escravos africanos. E eles também tinham sua cultura, tinham suas crenças. Então, os índios, os portugueses e os negros africanos misturaram suas histórias e criaram o folclore brasileiro, certo? As histórias brasileiras que se misturaram e começaram a criar essa riqueza de histórias. O folclore é uma mistura de brincadeiras, crenças, lendas, parlendas e brinquedos, né? Canções, cantigas de rodas que foram passadas de pais para filhos, certo? Os seus avós conheciam histórias, os pais dos seus avós conheciam histórias que contaram para eles. Eles contaram para os pais de vocês e os pais de vocês hoje contam para vocês, né? E isso é a cultura brasileira. É a cultura, é o costume, aquilo que eles são habituados a fazer. Faz parte da nossa cultura. Soltar pipa, brincar de bolinha de gude, a brincadeira do carrinho de rolimã, tudo isso faz parte do folclore brasileiro. Mas também faz parte do folclore brasileiro as cantigas de roda, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Isso é uma cantiga de roda, vocês sabiam? Hoje vocês veem essa música como uma música nova, mas ela é muito antiga, ela já existe há muitos anos e ela faz parte do folclore brasileiro, né? E hoje tia vai contar para vocês uma lenda. Não precisa ter medo, tá bom? Porque isso não existiu, certo? É uma história. Mas é uma história muito interessante, muito legal. E com ela a gente vai aprender a fazer uma experiência muito legal. Um brinquedo muito legal, tá certo? É a história do Boitatá. Não se importe com essa zoada, tá bom? É o louro daqui da vizinha, tá? Então, é a história do Boitatá. O Boitatá, conta-se que era uma cobra muito grande, enorme, que dormia na floresta. E dormia muitos anos. Só que teve uma noite e essa noite durou muito a passar. Não passou e foram passando dias e dias e sempre era noite. Não chegava dia, não chegava amanhã e ninguém via mais o sol. E aí as pessoas ficaram trancadas em casa porque estavam com medo do escuro da noite. E elas, trancadas em casa, sem poder sair, procurar comida, comprar comida, elas ficaram com muita fome. Os animais da floresta também ficaram com muita fome, porque não saíam para procurar comida, né? E começou a chover. Choveu muito, 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 muito sem parar. E essa chuva que aconteceu naquele lugar inundou toda a floresta e fez com que os animais morressem afogados.
E essa cobra enorme, gigante, ela despertou. Ela acordou. E quando ela acordou, ela saiu rastejando pela floresta com muita fome. E ela encontrou animais mortos lá. E ela pegou, foi comendo esses animais. Esses animais tinham os olhos brilhantes, brilhavam muito. E conta-se na lenda que cada animal desse que a cobra comia ia fazendo aquela chama na cabeça dela, ela ia iluminando aquela noite que não parava, que não passava. E iam saindo naquela chama olhos, vários olhos brilhando. E diz que esses olhos brilhantes eram os olhos daqueles animais que a cobra comeu. E eles brilhavam porque foi a última coisa que esses animais viram, o último sol que brilhou antes daquela noite. E por isso brilhava olhos de fogo naquela cobra. E ela foi chamada de boitatá, um boi, porque tinha uma cobra gigante com a cabeça de fogo cheia de olhos de fogo, de chama de fogo. E diz que até hoje essa cobra existe na floresta, né? Ela iluminou aquela floresta, ela iluminou e fez com que aquela noite, aquela escuridão passasse e as pessoas pudessem sair de casa, né? E também os animais pudessem sair, certo? Mas conta-se que as pessoas têm que ter muito cuidado na floresta, quando saírem na floresta à noite, porque ainda está lá esse boitatá, essa cobra enorme, cuidando da floresta. Diz que ela protege a floresta de caçadores e de lenhadores, para que eles não destruam nossa floresta e não matem os nossos animais, certo? É uma história contada, né? É uma história muito interessante, né? De um animal que protege a floresta até hoje. E a gente aprende muito com ela, porque a gente sabe que a nossa floresta precisa ser protegida. Os nossos animais precisam de proteção. E por isso histórias como essas foram inventadas, para poder proteger as nossas florestas. E hoje a gente vai aprender a fazer um boitatá, uma cobra enorme como aquela cobra, certo? Eu quero ver vocês fazerem também essa cobra. Hoje a gente vai precisar, para fazer essa cobra, de fita durex, um prato. Tia pegou um prato de plástico porque eu sou muito desastrada para não quebrar o prato de vidro, então é melhor um prato de plástico. Ele vai ser o nosso molde para a nossa cobra. Um palitinho, pode ser um palito de churrasco ou uma paleta, certo? Porque esse palito a gente vai quebrar ele, não precisa dele grande desse jeito. Um lápis hidrocor para a gente poder cobrir a nossa cobra, enfeitar. O lápis de escrever, tesoura e o principal, papel, certo? Vocês podem fazer com cartolina, com folha de ofício, também podem fazer com folha de caderno. Tia está usando o guache porque é mais duro e vai dar mais firmeza à nossa cobra. Então, vocês podem utilizar aqueles papelões finos. Vocês podem utilizar a caixa de sapato, que é durinho, feito o guache, certo? Existem alguns papéis que são mais duros do que a folha de ofício e vai ficar bem melhor o nosso boitatá. Primeiro a gente vai pegar o nosso prato, fazer um círculo usando esse prato como molde. Depois que a gente fizer isso, a gente vai recortar. Tia vai estar dando algumas pausas no vídeo para ele não ficar longo demais, tá bem? Então, tia já cortou o nosso círculo, tá vendo? Tia utilizou a tesoura e cortou o nosso círculo. Agora, vocês vão precisar com lápis fazer como se fosse uma espiral dentro do círculo. Tia vai começar, tá certo? Para vocês entenderem. Vocês começam de fora para dentro, né? Vocês podem fazer grosso ou fino, depende de como vocês vão querer a espessura da cobra de vocês, né? Tia quer a cobra bem grande, então vai fazer mais fino, que é para ela ficar bem grandona, tá bom? Então vocês vão fazendo feito um redemoinho, né? Feito um caracol dentro do círculo. Não precisa ficar perfeito, tá bom? Então,
Tia fez assim, olha. Não dá pra vocês verem, mas vocês vão ver melhor quando tia cobrir, tá certo? Tia vai pegar o lápis e cobrir essa espiral que foi feita, né? Sem soltar o lápis, para o risco ficar bem bonito, tá bom? Isso. Pronto, olha aí, tia finalizou a espiral, tá vendo? Agora a tia vai recortar em cima dessa linha que foi feita em espiral, tá bem? Antes de recortar, vamos fazer aqui, olha, será a cabecinha da nossa cobra. Então a gente vai fazer os olhos da nossa cobra. Olha aí. E agora vai recortar e volta, tá bom? Então, tia já cortou a nossa cobra. Olha só como ela ficou. Olha que legal. Tia já cortou a nossa cobrinha. Então agora vocês vão pegar o palito de churrasco, vocês vão cortar um pedaço, tá vendo? Porque esse palito de churrasco vai servir como a língua da nossa cobra. E também a gente vai poder segurar ela pelo palito. Então, vocês vão pegar aqui dentro, onde foi a cabecinha da nossa cobra, e vão por baixo, tirar um pedacinho de fita. Vocês vão tirar um pedacinho da fita, né? E grudar aqui, olha, o palito. Grudar o palito na cobra embaixo, tá vendo? Tia colocou fita, tá vendo? E assim, olha, é o nosso boitatá, está pronto, a nossa grande cobra. O nosso boitatá está pronto, não foi fácil? Foi muito fácil, não é isso? Então, vocês vão fazer uma atividade que tia vai mandar. Ela é simples, rápida de vocês fazerem, tá bem? Então dá pra vocês fazerem, responderem. Tia não vai colocar ela aqui no vídeo, tia vai colocar ela no grupo, no WhatsApp, mandar a imagem da atividade. E vocês vão fazer essa experiência, fazer a cobra de vocês. O que eu quero de vocês? Que até amanhã vocês mandem pra mim, todo mundo, tá bom? Eu quero ver a cobra, o boitatá de todo mundo, o boitatá e a atividade pronta também. De todo mundo até amanhã. Porque tia vai postar no Instagram da nossa escola, no Instagram do Instituto São Tarcísio, o nosso boitatá, tá certo? Em homenagem ao folclore que será comemorado amanhã, tá bom? Olha aí, o nosso boitatá como ficou grande. Ai, meu Deus, parece até uma cobra. Olha o rabinho pequeno. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Façam a atividade, tá bom? Tia está muito orgulhosa de vocês, de cada um que está fazendo, que está se dedicando, se esforçando, né? Fazer atividade em casa, tá bom? Não é porque a gente está em casa que a gente não vai estudar. A nossa casa também é um local de estudo. Então, no horário de estudar, vão lá, façam a tarefinha de vocês, que depois vocês vão ter o dia inteiro para brincar, tá certo? Amo vocês. Deus é a nossa força sempre, sempre, sempre. E que a gente nunca perca a fé nele, tá bom? Que tudo vai dar certo, que isso tudo vai passar, que a gente vai ficar junto e que a nossa oração não pode cessar jamais. Um beijo.